Você acredita que alguém nasce predestinado a ser criminoso? Você consegue afirmar e provar que um pequeno bebê será com certeza alguém que irá cometer crime? Se você não concorda com isso, é também muito provável que não concorde que está na polícia a origem dos problemas de segurança pública enfrentados em diversos lugares do Brasil. Olha para você ver. Vem comigo porque eu vou te explicar esse ponto de vista. Mas antes, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para ver as coisas que a gente colocar por aqui. Eu vou falar um pouco sobre essa história de muito governo fracassado nas políticas de segurança pública, querer mexer na estrutura da polícia ou atribuir às instituições policiais as mazelas na área de segurança pública. Tem gente que ainda faz pior. Pega uns poucos erros das corporações para dizer que milhares de homens são truculentos ou mal preparados. Mas vamos entender que talvez nós estejamos confundindo as coisas pelo jeito que as escrevemos. No Brasil, a Constituição Federal, no capítulo da Segurança Pública, tem um único artigo, o 144, que se refere ao assunto apenas para introduzi-lo e dizer em poucas palavras quais são as instituições de segurança pública e, vamos dizer assim, as suas linhas mestras de atuação. É isso mesmo. Na nossa Constituição, de mais de 250 artigos e mais de 100 emendas, feitas em mais de 35 anos, o termo segurança pública só é dito míseras 4 vezes, 3 delas dentro do único artigo sobre o assunto e outra lá nas disposições transitórias. Arrecadação é um termo que aparece 104 vezes, saúde 100 vezes, educação 95, impostos 78, assistência social 20, partido político 10 e cidadania 7 vezes. Constituição cidadã, eles disseram. Bom, voltando ao nosso tema, que embora me pareça não muito querido pela nossa Constituição Federal, tem nela uma frase marcante logo no início do assunto. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Eu repito, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mesmo que o assunto no texto constitucional tenha se resumido a falar das instituições, não deixou de haver um chamado para todo mundo logo no início. Eu vou falar disso já já, mas adianto. Para mim, ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. Então, deixa eu te falar. Me parece que nós temos algumas verdades nesse assunto. 1. O principal trabalho das instituições de segurança pública é combater o crime. E 2. As polícias são compostas por pessoas, não por anjos ou por seres divinos. Ou seja, policiais são pessoas que vieram das famílias da cidade, via de regra, da classe trabalhadora, e são, portanto, seres humanos imbuídos dessa tarefa de combater o crime. Portanto, a gente consegue dizer que as instituições e os policiais são a ferramenta que o Estado tem para enfrentar o crime. Pegou? Enfrentar o crime. Não foi a polícia que inventou, não foi a polícia que patrocinou, não foi a polícia que fomentou e nem foi a polícia, enquanto instituição, que sustentou o crime. Nossa confusão pode morar justamente aí, no fato de a Constituição Federal falar, no capítulo da segurança pública, só sobre as instituições pode estar a brecha para o mau entendimento ou a má fé de pessoas discutirem o assunto atribuindo à polícia a responsabilidade sobre segurança pública e, por isso, pela existência da criminalidade. Ninguém nasce mal, lembra? A regra é que, antes de alguém se tornar um criminoso, faltou-lhe uma família estruturada, consciente do seu papel, faltou-lhe acesso a programas de valorização da cidadania, faltou-lhe instrução formal em escolas de qualidade, faltou-lhe oportunidade de desenvolvimento, faltou-lhe acesso à educação, cultura, esporte, faltou-lhe transporte, faltou-lhe suporte, faltou-lhe aporte. Aporte de recursos públicos em forma de políticas públicas, cuja responsabilidade de elaboração é justamente de quem tem que tomar decisões públicas e que, lá na frente, ainda pode ter a cara de pau de dizer que a culpa da criminalidade é da polícia ou dos policiais. Antes de alguém se tornar um criminoso, faltou-lhe a percepção de que existe uma lei forte que vai repreender quem afrontá-la. E também faltou-lhe a visão de que o martelo da justiça vem pesado contra quem ousar descumprir a regra. E eu tô falando que o criminoso é uma vítima da sociedade? Não também. Faltou-lhe esse tanto de coisa que eu disse antes, mas também pode ter faltado-lhe esforço, honestidade, discernimento e muitas vezes compaixão pelas vítimas que ele faz. De toda forma, deixa eu voltar ao que diz a Constituição Federal no pouco que ela fala sobre segurança pública. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A segurança pública é dever do Estado, com um E maiúsculo, que significa basicamente poder público. Governo federal, estaduais e municipais. Para evitar a criminalidade, é muito mais do que ter uma boa polícia. Na minha opinião,
as polícias no Brasil são boas. Mas não é possível evitar a criminalidade com políticas econômicas que perpetuam a miséria, que não geram oportunidades. Não é possível evitar a criminalidade sem investimento de qualidade em educação, cultura, esporte. Não é possível evitar a criminalidade sem dar a cada vez mais pessoas a chance de evitar o caminho do crime. Programas sociais não podem servir para perpetuar a dependência do Estado, para amarrar as pessoas a eles. As pessoas precisam ter a possibilidade de melhorar de vida. Governar é trabalhar uma série de áreas que permitam o desenvolvimento da sociedade. Então, sim, é dever do poder público manter a polícia com todo o seu potencial e garantias a seus agentes. Mas também é dever do poder público a elaboração de políticas públicas que sustentem a redução da criminalidade pela geração de oportunidade e pela ampliação de horizontes. Eu falei do dever do Estado. E essa tal segurança pública é responsabilidade de todos. Tem gente que sempre fala disso, dizendo da contribuição da sociedade no enfrentamento à criminalidade, dos canais de denúncia, do comprometimento com as instituições, da participação em conselhos. Ok. Eu concordo, mas eu quero falar do suporte ao policial, do apoio à polícia. Nós vivemos em uma democracia e essa mesma Constituição que eu já citei diz que o poder emana do povo. Às vezes, eu gosto de pensar que a Constituição Federal não falou tanto de segurança pública para dar o recado de que as constituições estaduais deveriam falar, de que, em sua maior amplitude, esse seria um assunto dos estados. As constituições estaduais falam mais de segurança pública, é verdade. Entre nós. Por isso me causa algum espanto quando eu vejo o governo federal querendo ser muito específico falando de procedimentos policiais nos estados. Mas voltando à responsabilidade de todos e do poder que emana do povo, eu vivo no estado de Goiás e nós temos algumas das melhores polícias do Brasil. Mas nós também temos um forte apoio popular às instituições e aos policiais. Em pesquisa do Instituto Genial Quest de dezembro de 2024, 71% dos goianos aprovam as políticas governamentais sobre segurança pública. Mas a percepção não é isolada, como eu disse antes. Essa aprovação também é de 70% nas áreas de educação, além de 61% nas áreas de mobilidade urbana, emprego e renda. De toda forma, é importante a sociedade compreender a sua polícia como um ente importante e patrimônio da própria comunidade. Dessa forma, as críticas sempre serão para construir uma polícia melhor e nunca para destruir instituições ou desprestigiar seus membros. Para mim, aí também está a tal responsabilidade de todos. Na valorização do policial. Um homem ou uma mulher que veio do seio da sociedade com todas as glórias e dificuldades que ela tem para atuar em nome da proteção de todos e na valorização da polícia, que sempre terá o que melhorar, mas que é melhor que se aperfeiçoe apoiada pela comunidade a qual serve. Lembra do que eu falei lá no início? Ninguém nasce mal e ninguém nasce para o mal. E parafraseando Nelson Mandela, ninguém nasce sabendo odiar. A prevenção da criminalidade é algo a ser feito por todos nós, inclusive exigindo de quem elabora leis, de quem governa e de quem julga. As polícias e os policiais cometem erros? Claro. Todo ser humano comete, mas eles são só a ponta da lança que é usada para combater males gerados muito antes de quaisquer escolhas que eles tenham feito. É preciso, no Brasil, enxergar a segurança pública como um pilar de sustentação da sociedade e não como caçambas para onde se empurram os lixos indesejados de construções governamentais mal feitas. Mas essa é só a minha opinião e eu, muitas vezes, prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse eu olho para você ver com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas eu também tenho espinhos. Até a próxima.